Tudo em paz com vocês? Espero no Senhor que sim. Uma das orientações na busca pela saúde é o cuidado com o consumo excessivo de açúcar e sal. E como no mês de abril nós temos o dia 7, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 26, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a nossa conversa hoje é sobre o tema açúcar e sal em excesso, dois vilões escondidos por trás do sabor. Vamos iniciar pelo açúcar. Muitas pessoas afirmam que de amarga basta a vida e consomem açúcar como se fossem formigas. Mal sabem elas que estão construindo para si um futuro muito amargo. Algumas vezes a longo prazo, outras vezes bem a curto prazo. Por que será que o brasileiro tem apresentado tantos problemas de saúde? Obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, cárie, depressão e tantos outros. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo diário de 25 gramas de açúcar. Isso corresponde a 6 colheres de chá. O brasileiro consome 80 gramas de açúcar por dia, correspondendo a 18 colheres de chá. Um consumo 3 vezes maior do que o recomendado. Desses 80 gramas, 64 correspondem ao açúcar propriamente dito, ao açúcar adicionado no alimento, e 36% corresponde ao açúcar presente nos alimentos industrializados. Você é um desses brasileiros que consomem açúcar como se fossem formigas? Eu trouxe umas sugestões para você. Nos sucos, utilize as frutas mais maduras. Quanto mais madura é uma fruta, mais doce essa fruta é. Então você vai ter uma necessidade menor de adicionar açúcar nesse suco. Preferencialmente a fruta ao suco. Se você puder escolher, escolha a fruta, porque além de não haver a necessidade da adição do açúcar, você ainda vai estar consumindo as fibras, que, dentre outras funções, regulam o funcionamento intestinal e controlam a glicemia e o colesterol. Se você não consegue evitar, consuma de forma muito moderada os industrializados, os refrigerantes, os sucos e achocolatados de caixinha. Eles são riquíssimos em açúcar. Os tipos de açúcar mais conhecidos e utilizados na nossa comunidade são o branco, o demerara e o mascavo. Quanto mais claro, menos saudável esse açúcar é. Então aí nós temos na escala, em primeiro lugar, de mais saudável, nós temos o mascavo, em segundo lugar o demerara e em terceiro lugar, e nada saudável, o açúcar branco. As pessoas costumam afirmar que o açúcar mascavo ele tem um sabor muito forte e termina deixando os alimentos nos quais ele é adicionado todos com sabor de rapadura. No caso do demerara, afirmam que não adoça suficientemente, porque os grãos
são maiores, não são fininhos como o do açúcar branco. Então aí vai uma sugestão. Você pode liquidificar em um liquidificador bem seco, tá? Você enxuga bem esse liquidificador e coloca o açúcar demerara. Quanto menor ficar o grão, quanto menor for esse grão, mais poder de doçura ele terá. E aí, como o paladar do brasileiro ainda está muito mal acostumado com açúcar branco, a sugestão é você ir adicionando, no caso demerara, por exemplo, gradativamente. O que é que você vai fazer? No recipiente do açúcar, você vai colocar o açúcar branco e o demerara juntos. E gradativamente você vai diminuindo a quantidade do branco e aumentando a quantidade do demerara. Então você vai criar um hábito mais saudável em relação ao consumo de açúcar. Agora, mesma quantidade, é o mesmo cuidado, é a mesma recomendação. No caso, 6 colheres de chá, mesmo sendo demerara, mesmo sendo o mascavo. Se você é diabético, nenhum dos dois, ou melhor, nenhum dos três. E por que quanto mais claro, menos saudável? O açúcar, claro, o açúcar branco, ele passa por mais processos industriais. Então, esse açúcar, ele vai ficando mais refinado. Além de passar por mais processos industriais, nele vão sendo adicionados outras substâncias que também não são saudáveis. Então, essa é a razão de quanto mais claro, menos saudável. Agora vamos ao sal, o cloreto de sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo diário de até 5 gramas, que correspondem a uma colher de chá. A questão do sal, do cloreto de sódio, está no sódio que o compõe. O sal, o cloreto de sódio, ele é composto de 60% de cloreto e 40%, quase a metade, de sódio. Em 5 gramas de sal, há 2 gramas de sódio, que já é a quantidade de sódio recomendada para um adulto saudável. Mas o que é que nós temos que pensar? Há sódio em outros alimentos. Então, se eu consumo sal em excesso, eu já vou ter sódio em excesso. E os alimentos que contêm sódio? Como é que vai ficar o meu consumo diário de sódio? Ele vai ficar extremamente excessivo. O brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal por dia. Gente, isso é mais do que o dobro do recomendado. Se o máximo é 5, o brasileiro consome 12 gramas de sal. Aí, ao invés de consumir 2 gramas de sódio, ele vai consumir só no sal 4,8 gramas de sódio. Não é de se admirar que o Brasil tem um gigantesco número de hipertensos. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 entre 4 adultos brasileiros tem hipertensão. E as consequências não são boas.
problemas cardiovasculares, derrames, infartos, insuficiência renal. E vamos a algumas sugestões. Evitar enlatados, evitar embutidos. Que são embutidos? Presunto, apresuntado, mortadela, salsicha, linguiça. Evitar chilitos, batatinhas Ruffles, Nissin. E quando eu falo Nissin, gente, tanto faz com pó ou sem o pó. A massa, a própria massa dele já é riquíssima em sódio. Evite consumir os 5 gramas de sal por dia, já que é o máximo. Até porque tem os alimentos que contêm sódio. Evite levar o saleiro à mesa. Gotas de limão e ervas, como o orégano e o manjericão, disfarçam a pequena quantidade de sal. Há também o sal de ervas, que nós vamos aqui deixar 2 receitinhas para vocês. O sal de ervas, além de ser mais saudável, porque você vai consumir menos sal, menos o cloreto de sódio, ele é adicionado dos efeitos das ervas, que alguns são antioxidantes, calmantes, anti-inflamatórios, e além disso, o sal de ervas vai dar um sabor especial às suas preparações. Vocês devem ter percebido que tudo isso aqui se trata de prevenção. Aqui eu não estou falando do tratamento dietoterápico da alimentação para diabético ou para hipertenso. Nós estamos falando aqui de prevenção. O que é que eu preciso? O que é que eu posso fazer antes de me tornar um diabético, de me tornar um hipertenso? E quando é que começa essa prevenção? Essa prevenção, gente, começa na fase de transição, quando eu vou adicionar alimentos para um bebê, na vida de um bebê. Ele vai, além do leite materno, ele vai consumir outros alimentos. E é aí que entra o cuidado. Eu não preciso adicionar açúcar nas preparações de um bebê. Aquilo que é muito insosso para mim ou azedo para mim, que sou um adulto já acostumado, mal acostumado com o excesso de açúcar e excesso de sabor, aquilo que está faltando sabor para mim não está faltando para o bebê. Então é nesse momento que eu preciso prevenir. Eu não preciso colocar açúcar para o bebê. Aí sim, o ideal, eu vou fazer um suco para o bebê com a fruta mais madura. E também dá a ele a oportunidade de experimentar a fruta da forma que ela é. Por favor, evitem colocar nas mamadeiras Coca-Cola, para depois ficar achando engraçado a caretinha que a criança faz com o gás do refrigerante. Então vamos evitar. É nesse momento que começa a prevenção. Mas aí, Fernanda, aí eu já cresci e agora? Procuremos mudar os hábitos, para que você nem venha a ficar diabético, nem venha a ficar hipertenso. Um beijo no coração de cada um.